Bom dia, bom dia. Hoje com um chocolatinho quente aqui, olha. Hum, Pozinho que eu comprei da Starbucks, lá fora nos Estados Unidos. Chocolate quente delicioso, feito à base de água. Vamos lá, continuar. Estamos na página 157, a magia de continuação avançando, né? A gente falou aqui antes a magia de começar, que era o outro capítulo. Então ele falou como é importante você dar o primeiro passo, né? Senso comum, claro. Está querendo fazer alguma coisa, o primeiro passo é a primeira coisa que você faz, né? Muito aqui desse livro, muito dos livros de autoajuda, você vai ver o senso comum batendo na sua porta. Pô, mas isso eu sei, isso já me falaram, isso aí é básico. Mas às vezes a gente não faz. E às vezes é o básico, arrozinho, feijão, né, que tem que ser feito. Não existe tanto a fórmula secreta, a fórmula mágica, o segredo, né? Todos esses argumentos, né, de grandes autores aí, não existe o segredo. O segredo para você emagrecer, todo mundo sabe, é déficit calórico. Você vai regular a sua alimentação através da nutrição e você vai fazer exercício. Não existe outra coisa, né? Que não seja prejudicial para a sua vida, né? Aí você fala, hoje em dia tem os Ozempic da vida, tem, né, os remedinhos, as pílulas. Tem, mas você já ouviu que dá ruim? Que as pessoas que tomam isso, muito rapidamente elas voltam, né? As pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, muito rapidamente elas voltam. Se não voltam 100% do que era, né? Voltam 80%, 90% do que eram. Por quê? Porque é a cabeça. Muito mais do que o corpo, é a cabeça. E se você não muda a cabeça, seu mindset, né, sua estrutura e tudo, você vai voltar. Aquele remedinho, aquela pílula que vai, né, fazer, sei lá, drenagem linfática, que vai, né, te desidratar, que vai trabalhar aí nas. Eu vi que hoje em dia tem umas que retardam a sensação da saciedade, né? Então, o que acontece? Parece que a comida fica muito mais tempo no estômago. Então, a pessoa até para pensar em comida fala, tô cheia. Mas já passou, sei lá, 5, 6, 7 horas que ela já comeu, né? Já devia ter digerido e tal. Mas ele retarda esse processo e você fica com a comida ali durante muito tempo. Você não consegue nem pensar em comida, porque você é o sentimento que você está satisfeito, né? Então, a fórmula, ela é básica, ela é fácil. Fácil não, né? Desculpa, fácil não. Ela é simples. Fácil não. Né, a fórmula para você ganhar dinheiro, né? E economizar. Você tem que ganhar mais que você gasta. E as pessoas, elas gastam às vezes mais do que elas ganham, né? E elas acumulam aí dívidas, né? É, a fórmula é simples, é banal, né? Não há mistério. O mistério está em dar o primeiro passo. O mistério mais forte ainda está em continuar dando os outros passos. Tá aí. O primeiro passo é até muito mais fácil. Um negócio são os outros. Um negócio é um passo depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois de anos e você ali. Tá aí o segredo, né? E chegar ao fim, que a gente falou que é muito importante. Tem gente que começa e tá super animada. Não, eu vou fazer. Já me inscrevi na academia. E agora eu comecei a escrever meu livro, já tenho 10 páginas, né? Eu já tenho não sei o quê. E aquilo. E aquilo. Existem vários projetos de gaveta que não vêm à luz do dia. Por isso que eu falei em um dos vídeos aqui, se eu tivesse que contratar alguém para minha empresa, que a minha empresa é um OPB, é One Person Business, uma empresa de uma pessoa só, mas se tivesse um dia que contratar alguém,
né? Eu fico pensando, qual seria esse cargo, né? E eu penso que seria um finalizer. Já falei aqui nesses vídeos, quer dizer, uma pessoa finalizador. Eu escrevo o livro, a pessoa vai registrar, vai fazer a revisão, ou buscar uma inteligência artificial que faça a revisão, ou buscar, sei lá, uma pessoa que faça uma revisão, um tradutor que traduza, vai ver a capa, o designer, não sei o quê, até, né, chegar na mão do consumidor. O marketing, a divulgação e etc. é a partir do negócio feito, né? A peça está escrita, o livro está escrito, a exposição está negociada e os quadros estão pintados. Cara, a partir dali, é o finalizer, né? Eu penso isso. Vamos começar a ler, porque nós estamos conversando demais. A magia de continuar avançando. Quando termino o meu trabalho, vou fazer uma caminhada nas colinas. Levo um gravador portátil, pois sei que, quando minha mente superficial se esvazia por causa do passeio, outra parte toma seu lugar e começa a me dizer coisas. A expressão olhar de lado da página 342 deve ser substituída por olhar fixamente. Essas são as pontuações que ele está falando sobre o livro dele. Você se repetiu no capítulo 21, a última frase já apareceu no meio do capítulo 7. Coisas assim vão surgindo, surgem para todos nós, a cada dia, a cada minuto. Os parágrafos que estou escrevendo agora me foram ditados ontem. Substituem uma abertura anterior mais fraca deste capítulo. Estou desenvolvendo a versão melhorada agora, no gravador. Esse processo de autorrevisão e autocorreção é tão comum que nem nos damos conta dele, mas é um milagre e suas implicações são impressionantes. Mas quem faz revisão, afinal? Que força está nos puxando pela manga? Que coisas na voz em nossa cabeça nos conta sobre a arquitetura da nossa psique? E, sem nenhum esforço ou nenhuma reflexão de nossa parte, começa a nos dar conselhos e conselhos sábios sobre como devemos trabalhar e viver. Que software entra em ação escaneando gigabytes enquanto o nosso eu consciente se ocupa de outra coisa? Serão anjos, serão musas, ou o inconsciente, ou o eu, seja o que for, ele é mais esperto que nós, muito mais esperto. Não precisa que lhe digamos o que fazer. Vai trabalhar sozinho, parece necessitar de trabalho, parece gostar de trabalho. O que ele faz exatamente? Ele organiza. O princípio da organização está implícito na natureza. O próprio caos se auto-organiza. Da desordem primordial, as estrelas encontram suas órbitas e os rios abrem caminho para o mar. Quando nós, como Deus, nos dispomos a criar um universo, um livro, uma ópera, uma nova empresa, o mesmo princípio se aplica. Nosso roteiro se acomoda por si só em uma estrutura de 3 atos. Nessa sinfonia toma forma em movimentos. Nossa empresa de material hidráulico descobre sua cadeia ideal de comando. Como vivenciamos isso? Tendo ideias. Elas brotam na nossa cabeça enquanto estamos nos barbeando, tomando banho, ou mesmo, estranhamente, quando estamos realmente trabalhando. Os duendes por trás disso são perspicazes. Se nos esquecemos de alguma coisa, eles nos lembram. Se perdemos o rumo, eles trazem de volta. Que conclusão tirar disso? Sem dúvida, a inteligência está em ação, alheia à nossa mente consciente, mas em aliança com ela, processando nosso material para nós e em parceria conosco. É por isso que os artistas são modestos, sabem que não são eles que fazem o trabalho, apenas ouvem ditados. E é por isso que também que pessoas não criativas odeiam pessoas criativas.
são invejosas. Percebem que artistas e escritores estão ligados a uma rede de energia e conspiração com a qual elas próprias não conseguem se conectar. Isso é bobagem, claro. Todos somos criativos, todos temos a mesma psique. Os mesmos milagres diários acontecem em todas as cabeças, todos os dias, minuto a minuto. Página 160, largo. Eu acho, só para fazer uma pontuação, eu acho muito interessante o que ele coloca aqui, porque é o sentimento, assim, dos artistas, né? Parece que a gente não faz o trabalho sozinha, parece que há algo maior nos guiando muitas vezes, né? Às vezes não, mas muitas vezes parece que há uma mão, uma consciência, né? Prefiro essa palavra, uma consciência, né? Um flow, como o Mihaly Csikszentmihalyi fala, né? É como você entrasse num fluxo criativo muito, muito grande, sabe? E aquilo fluísse e você tivesse um nível de consciência um pouco mais elevado, que faz até com que você esqueça certas partes desse processo criativo realmente. É estranho. Vocês já pintaram? Já escreveram? Não um dia aleatoriamente, mas regularmente? Já fizeram algum tipo de arte que aquilo pareceu... Não sei, quando a gente consegue entrar, é difícil, mas quando a gente consegue entrar nesse flow, que eu acho que é a palavra que mais, assim, explica esse estado de fluidez mental, é um estado muito diferente. É um estado muito interessante. Eu espero que um dia vocês entrem nesse ritmo de flow. Na casa dos 20 anos, eu manobrava um trator em uma empresa chamada Burton Lines, em Durham, na Carolina do Norte. Não era muito bom naquilo, os demônios da minha autodestruição estavam comigo. Apenas a sorte cega impediu que eu me matasse ou matasse os outros pobres coitados por causa que estavam na estrada o tempo todo, no mesmo tempo. Foi num período difícil. Eu estava sem dinheiro, afastado da minha esposa e da minha família. Uma noite tive esse sonho. Eu fazia parte de uma tripulação de porta-aviões, mas o avião estava em terra firme. Ainda lançava seus jatos e fazia o que um porta-aviões faz, mas a quase 2 quilômetros do mar. Os marinheiros percebiam a estranheza da situação, que os aborrecia e inquietava o tempo todo. O único que não se preocupava era o sargento de artilharia do Corpo de Fuzileiros, chamado Largo. Queria saber como é que é. Aqui, às vezes, a tradutora, ela deixa a palavra como tá, mas eu queria saber se é outra palavra que ele traduziu como largo, ou se é largo, que é realmente o nome desse personagem do sonho dele. No sonho, parecia o enorme nome que alguém pudesse ter, o melhor nome que alguém pudesse ter, Largo. Eu gostava do nome, Largo. Eram desses suboficiais durões, como o personagem de Burt Lancaster em Um Passo da Eternidade. O único sujeito a bordo que sabe exatamente o que está acontecendo. O veterano que toma todas as decisões e dirige o espetáculo. Mas onde ele estava? Encostei-me na amurada, abatido, e o capitão apareceu para falar comigo. Ele também estava perdido. Era seu navio, mas ele não sabia como tirá-lo da terra. Eu estava nervoso, conversando com o chefão, e não sabia o que dizer. Ele não parecia notar meu constrangimento, virou para mim e perguntou em tom casual: "Que diabo vamos fazer, Largo?" Acordei, assombrado. Eu era o Largo. Era o velho artilheiro endurecido. O poder de assumir o controle estava nas minhas mãos. Tudo o que eu tinha que fazer era acreditar em mim. De onde veio esse sonho? Obviamente, sua intenção era benevolente, mas qual era a fonte? E o que dizia sobre o universo onde tais coisas
acontecem. Todos temos sonhos assim, são muito comuns, como o nascer do sol, mas isso não os torna menos miraculosos. Antes de cair, ir para a Carolina do Norte, trabalhei nas plataformas de petróleo de Buras, na Louisiana. Morava num alojamento com vários outros caras que ali estavam, também de passagem. Um deles comprou um livro sobre meditação numa loja em New Orleans e estava me ensinando como praticá-la. Após o trabalho, eu tentava descobrir se conseguiria. Uma noite aconteceu o seguinte: eu estava sentado de perna cruzada quando uma águia veio voando e pousou no meu ombro. Misturou-se comigo e alçou o voo de modo que minha cabeça se fundiu com a dela e os braços se tornaram suas asas. Eu me sentia totalmente autêntico e sentia o ar sobre minhas asas tão sólido quanto a água, resistindo à impulsão dos remos. O ar tinha substância. Eu podia empurrá-lo. Então é assim que as aves voam. Percebi que era impossível para um pássaro despencar do céu, bastando-lhe estender as asas. O ar sólido o manteria no alto com a mesma força que sentimos quando colocamos a mão fora da janela de um carro em movimento. Estava perplexo com esse fenômeno e se resolveria em minha cabeça, mas ainda não entendia seu significado. Perguntei à águia: Olá, o que devo aprender com isso? Uma voz respondeu silenciosamente: Você deve aprender que certas coisas que pensa não serem nada e tão empoderáveis quanto o ar são na realidade forças secretas poderosas, reais e sólidas como a terra. Entendi. A água me dizendo que sonhos, visões, meditações iguais àquela, coisas das quais até então eu desdenhara, considerando fantasia ou ilusão, eram tão reais e tão sólidas quanto qualquer objeto em minhas horas de vigília. Acreditei nela, captei a mensagem. Como poderia ser diferente? Eu sentia a solidez do ar. Eu sabia que ela estava dizendo a verdade. E isso nos traz de volta a pergunta: de onde viera aquela águia? Por que aparecera na hora certa para me dizer justamente aquilo que eu precisava ouvir? Sem dúvida alguma, alguma inteligência invisível a criara, dando-lhe a forma de ave para eu entender o que precisaria comunicar. Essa inteligência estava pacientemente me instruindo, tornando tudo simples, claro e elementar, a ponto de até uma pessoa tão entorpecida e sonolenta quanto eu conseguir entender. Uma pessoa tão entorpecida quanto sonolenta. Às vezes a gente pede um sinal, né? Às vezes a gente recebe o sinal. Às vezes a gente não identifica e não entende que aquilo é um sinal. Ou a gente vê, né, e deixa passar e não entende o real significado, né? E às vezes a gente vê sinais em tudo quanto é lugar. E não são sinais, são apenas coisas. Mas às vezes a gente está querendo acreditar em algo, está querendo, né, entender por qual caminho seguir, né? Eu peço demissão ou não, eu aceito esse novo trabalho ou não, eu viajo ou não, eu acabo um relacionamento ou não, eu tenho filho ou não. A gente fica, ai, me dá um sinal, né? E às vezes o sinal não é claro, ou não há sinal nenhum e você está querendo ver coisas onde não há coisas, né? Isso faz parte da vida. Às vezes a gente interpreta demais, às vezes a gente vê de menos, né? Você não tem esse sentimento? E aqui foi interessante que ele comentou, né? Tornando tudo simples, claro e elementar, a ponto de até uma pessoa tão entorpecida e sonolenta quanto eu conseguir entender. Quando eu peço um sinal, né, uma posição, uma resposta, um encaminhamento aí para, né, para seres divinos, para Deus, para Jesus, para etc. Eu sempre falo, é engraçado, eu sempre falo assim, olha,
que seja muito claro, que seja muito objetivo, que seja assim, que não crie dúvidas em mim que aquilo é um sinal e que o sinal é para seguir tal caminho, porque senão eu não vou perceber, né? Eu vou ficar criando sinais, vou ficar pensando em sinais. Faça com que o sinal seja assim nitidamente perceptível e interpretável, né? A minha fala, a minha solicitação, né? A minha oração, a reza, ela fala isso. Porque realmente passa e a gente não vê. E ele fala que, e é engraçado, porque eu penso isso também, gente, tem que ser uma coisa bem clara. Porque eu já estou aberta a receber sinal, eu estou recebendo um monte de coisa. Para mim, eu estou, né? Tomara que eu receba, né? O sinal certo, interprete certo, identifique certo. Não sei se vocês têm isso também. Mas, olha, a gente parou na página 164, estamos chegando bem ao finalzinho, tá, pessoal? Aqui acho que a gente vai ter mais alguns vídeos, 4 ou 3 vídeos aí pra gente encerrar. Queria perguntar o que vocês estão achando do livro em si, né? Se já conheciam o livro dele, né? Ele tem um outro livro lançado recentemente que a gente tem aqui no canal, a resenha, não a leitura comentada, mas a resenha. Se eu não me engano, o nome é Seja Profissional, que é nesse estilo, é um pouquinho nesse estilo aqui, tá? Mas pega essa questão de amador e profissional e potencializa. E a gente fez uma resenha bem legal, tá? Então, se gostam, acho que esses são os 2 livros dele que são mais nesse sentido de não ficção, né? Ele escreve livros mais de ficção, ligados como os Portões de Fogo, tem outro que ele cita aqui, né? Não sei que Vence, né? Que são romances históricos, né? Ele gosta muito de romance histórico. Eu não sou muito ligada a romance histórico, não. Mas fica uma opção aí para você depois engatar numa nova leitura, ver a resenha desse novo livro que eu estou te indicando, que ele segue aqui esse pensamento, né? E tem muito material dele, de entrevista dele, principalmente hoje em dia. No início ele não fazia, não, mas hoje em dia está fazendo mais. Então vale a pena ouvir do próprio autor. Aqui a gente está conversando, a gente está falando à luz do que ele escreve, mas com os nossos pensamentos, as nossas trocas. Eu recebo também feedback de vocês e incorporo aqui nos próximos vídeos, mas é bom ouvir da voz, da boca do autor. Então, por isso que eu falo, continue lendo os livros dele, os próximos, e ouve alguma palestra que ele já tenha dado, podcast, etc. Pode ser uma boa, tá bom? Até amanhã!